you tonight. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way. Estamos aí às vésperas do Natal. Um tempo muito propício à reflexão, em especial para todos os cristãos. O Natal faz sentido para quem acredita em Cristo. E para falar desse espírito cristão do Natal, e que em Ponta Grossa já há 7 anos ganha um caráter ecumênico muito bonito, eu recebo hoje aqui o pastor Renato, que é o presidente da Associação dos Ministros Evangélicos de Ponta Grossa. Prazer te receber, Renato, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ana, prazer é meu. Ponta Grossa dá exemplo aí para o mundo, né? Quando o assunto é tolerância e acolhimento das mais diversas religiões, né? Pois é, Ana, veja, o que você estava falando, há 7 anos, né, a gente está fazendo essa campanha Gesto de Amor, né, a Associação dos Ministros Evangélicos com a Igreja Católica, agora também temos a Igreja Luterana junto, né, Bom Pastor. Na verdade, nós professamos a mesma fé, né? Temos o mesmo Cristo. Então, nada mais propício nós juntarmos as forças e compartilharmos isso, né? Mas isso é uma coisa que, assim, a gente tem que dar muito mérito e crédito às nossas lideranças religiosas, porque é uma coisa que a gente, lamentavelmente, vê cada vez menos, né, Renato? É uma verdade. coisa, uma polarização sem sentido. Sem sentido. É verdade, você falou, o Dom Sérgio é uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa muito fácil de lidar com ele, de conversar com ele. E já há 6 anos que a gente caminha junto. Eles começaram há 7 anos, né, com essa campanha. E depois, há 6 anos atrás, eu recebi um convite, até também na época estávamos junto com a Associação Comercial, para que nós caminhássemos juntos nessa campanha. E tem sido, assim, todo ano um grande prazer. Eu fiquei na presidência da AME naquela época, depois, há 2 gestões atrás, era outro presidente que me sucedeu, mas também manteve a campanha, agora voltamos novamente na presidência da AME e continuamos, né? Então, realmente tem sido muito, muito edificante, assim, prazeroso essa campanha e estar junto com eles, né? E um dos motes principais da campanha é que a decoração de Natal lembre o nascimento de Jesus, né? E isso, vale dizer aqui que a Associação Comercial nos ajudou muito, né, nos anos passados, porque ela, junto com o comércio, ela fomentou isso, né? E já gerou uma certa cultura que a gente observa nas vitrines, né? Por exemplo, esse ano a gente não focou muito nisso, mas já gerou uma cultura nos comerciantes. Então eles têm destacado mais, né, as vitrines, lembrando da pessoa de Jesus Cristo, o presépio, enfim, fazendo uma alusão no aniversariante que é o Senhor Jesus, né? Porque estava se perdendo um pouco isso, né? Exatamente. A tendência, né, nessa época, o comércio e o Papai Noel tomar o lugar, né? Não que a gente não vamos combater isso, e isso também é cultural, né? Faz parte do Natal. Mas é um momento que as famílias se reúnem, as pessoas confraternizam. Então, é um momento mais propício, né, para você trazer a mensagem do Natal, do verdadeiro espírito do Natal, né? E o pessoal tem o lema da campanha, né? Em cada gesto de amor nasce Jesus, Isso. É Natal. A ideia é criar uma grande corrente do bem aí, um círculo virtuoso? Pois é, esse é o nosso objetivo e o nosso desejo, né, Ana? Que a cidade toda se envolvesse nisso, né? Não só nesta época, né? Mas durante o ano, porque você falou, nós estamos precisando tanto de você praticar esses gestos de amor, ser tolerante, né, em todos os aspectos da vida, no trânsito, nos relacionamentos, enfim. Então, o nosso desejo é justamente isso, é que a gente possa praticar, e coisas simples, né? Uma cortesia, né? As pessoas sempre falam, uma gentileza gera gentileza. Exatamente. Né? Então são atos que você pode praticar, que vai melhorar a sua vida e a vida do próximo. Então, com certeza o objetivo é esse, né? Criar um ambiente assim, de amor, né? Entre as pessoas, mais solidário, mais de respeito, de tolerância, enfim, esse é realmente o objetivo, né?
E aqui, claro, sem querer entrar no mérito do julgamento de ninguém, isso acontece em qualquer lugar, mas chama a atenção, a gente vê que às vezes as pessoas estão saindo de uma celebração religiosa, em qualquer igreja, de qualquer fé, e estão saindo, fechando os outros no trânsito, xingando, elas saem dali e vão direto para algum lugar, ou elas não se dão ao trabalho sequer de abrir o vidro para quem está entregando o folheto. Aí, né? Coisa simples, né? Coisas simples, aí, quer dizer... Aí eu te pergunto aí já, como uma lição catequética mesmo aí, você não perdeu um pouco do que você ganhou na celebração espiritual quando você age assim? Com certeza, absoluta, né? Na verdade, até porque a celebração ou um culto que você participa, uma missa, seja lá, um momento de espiritualidade, digamos assim, se você não traduzir isso em prática, em gestos, né? Não resolve nada, né? Se torna uma hipocrisia. Mas, inclusive, por conta disso, este ano a gente voltou mais para trazer uma reflexão mais nesse sentido. E aproveitando também este ano que os protestantes, a igreja evangélica e luterana, ela comemorou os 500 anos da Reforma, né? E a Reforma nasceu da Igreja Católica, né? O Lutero era um monge que fez a Reforma e aí surgiram os evangélicos, enfim. E o Lutero, na época, a gente sabe, ele deu muita ênfase à Bíblia, à palavra na mão das pessoas, do povo, né? Depois veio a imprensa, aquela coisa toda. E esse ano foi interessante, porque a gente, sentando junto com o Dom Sérgio, com o pastor Diego, da comunidade do Luterano Bom Pastor, nós falamos sobre isso. Olha, que tal nós produzirmos textos juntos, em conjunto, mais bíblico, para que as pessoas voltem mais a fazer uma reflexão a respeito do Cristo bíblico, né? E aí esse ano, então, a campanha está mais voltada nesse sentido. Então, eu produzi um texto, o Dom Sérgio outro e o Diego outro, baseado no mesmo versículo bíblico, né? Pegamos o mesmo versículo de Evangelho de João, onde lá diz lá que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou a palavra se fez carne e habitou entre nós. E aí, cada um produziu uma reflexão em cima disso, né? E, obviamente, a gente leva a assinatura da campanha e está sendo distribuído nas igrejas, né? nos círculos de oração, enfim, e também nas redes sociais, para que haja uma reflexão em cima desses textos, né? E voltando também, né, você falou da questão de Jesus, né? Ele deu exemplo, e essa questão da unidade, né? A gente sabe que quando Jesus, antes dele morrer, a oração sacerdotal que ele fez, pouco antes dele ir para a cruz, foi nesse sentido. Ele rogava, pedia ao Pai para que aqueles discípulos e todos aqueles que viessem a crer nele tivessem o mesmo coração. Ele ainda disse, para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Então, a ideia é justamente essa, né? E pelo menos, assim, ao que a gente vê na própria Bíblia, né, nos próprios evangelhos, Cristo acolhia quem quer que fosse, né? Ele não perguntava se ele era gentil ou judeu. Aliás... Isso era um motivo de briga danada, né? Aliás, né, Ana, Jesus, especificamente falando, ele diz isso nos evangelhos de João, né? O escritor de João diz que Jesus veio para os seus, que seriam os judeus primeiramente. E eles, no começo, não aceitaram, rejeitaram. E então, ele aí diz assim, mas a todos quanto receberam. Então, obviamente, Jesus, ele sempre é nesse sentido. E o nosso Deus é um Deus de todos, né? Ele é o Criador de todos. Então, é óbvio que Jesus acolhia as pessoas, né? Claro que existe um preço para segui-lo. Ele disse isso para os discípulos, enfim. Mas, obviamente, Jesus, ele morreu por todos na cruz, né? Esse período do Natal que as pessoas falam tanto, né, desse espírito de Natal, as pessoas se tornam naturalmente mais fraternas, mais solidárias. Isso, na tua avaliação como pastor, como pregador, isso tem tanto a questão cultural, a questão da predisposição, quanto o próprio Espírito de Deus mesmo? Com certeza, o Natal, ele traz isso, né? A gente percebe que, pelo menos as pessoas que são mais voltadas, né, para a espiritualidade, nas igrejas católicas, evangélicas, qualquer outra igreja, é um momento que ele busca uma reflexão maior, né? Então é um momento propício. Claro que deveria ser sempre isso, né? A gente luta para que isso não seja só na época do Natal, porque Jesus, ele
ele mesmo disse, ele morreu, ressuscitou, mas ele está conosco, ele disse, estarei com vocês todos os dias, até o final do século, até o final da vida, enfim. Então, nós deveríamos todos os dias, né, saber que ele está ali, buscarmos vivenciar essa vida de Jesus todos os dias. Mas, claro, que essa é uma época onde as pessoas se voltam mais e as celebrações acontecem, né, as crianças fazem apresentações, cantatas, então isso, digamos assim, contribui para que as pessoas façam uma reflexão um pouco maior, né? E é uma época também, né, em que as pessoas acabam propensas a viver mesmo e seguir os ensinamentos de Cristo. Não é difícil, né? Não dói nada. Não é difícil, não mesmo. As pessoas, não. às vezes, é que a tanto. ideia que se tem, que o fato de você buscar a espiritualidade, seguir Jesus, você vai ter que abrir mão de tudo na vida, vai ser algo penoso. Na verdade não é isso, pelo contrário, a cruz, que as pessoas dizem, eu tenho que carregar a minha cruz, ele já levou, ele carregou a cruz, né? Ele veio para nos dar vida, e uma vida em abundância. Então, há uma ideia errada, né? Que a pessoa, quando ela não conhece de verdade Jesus. E eu sempre falo assim, olha, você conhece Jesus? E essa é uma pergunta que é recorrente, né? Você pode ver, séculos e séculos as pessoas vêm indagando, quem é Jesus? E o próprio Jesus, ele fez essa pergunta para os seus discípulos, quem diz as pessoas que eu sou? E as pessoas, muitos falaram, olha, os discípulos falaram, que o senhor é Elias, outro diz que você é Jeremias, que você é um dos profetas, enfim. E aí ele voltou e disse, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu creio ali que houve um silêncio, de repente Pedro irrompeu, né, e falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E imediatamente Jesus deu uma revelação para Pedro. Jesus disse, olha, essa revelação que você teve não foi a carne e o sangue, ou seja, foi Deus, o Pai que te deu essa revelação. Então, essa resposta que nós devemos dar. Quem é o Cristo para você? Porque se você conhecer o Cristo como Filho de Deus, como aquele que veio para te salvar, te libertar, você se libertou. Você não tem nada penoso. Então precisa conhecer esse Jesus, né, mais profundamente. E a maneira mais fácil de você conhecer Jesus é pelas Escrituras. Pelas Escrituras. As Escrituras falam de Jesus do começo ao fim. Então, quando você conhece o Jesus pelas Escrituras, você vai ver que nada é penoso. Pelo contrário, Ele mesmo diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Tomai de mim o jugo que é suave, o fardo que é leve. Na verdade, Jesus veio para nos dar a vida que a gente não conseguia viver. Então não tem nada de penoso. E as pessoas enxergam Jesus como aquele juiz. Eu tenho a impressão que Jesus devia ser um cara muito alto astral, né? Muito legal, assim, né? Eu creio que é. E outra coisa, você pode observar, quando Jesus esteve na Terra, os maiores ensinos, os mais profundos de Jesus foram em roda mesa. Foram com as pessoas, ali em roda mesa, conversando. Ele amava isso. A gente tem várias passagens, quando ele ia na casa de Marta e Maria, diz lá que ele ficava lá, ele gostava de ir lá, serviam, né, ele comia com eles e tal. Então, a gente precisa tirar essa ideia, né, desmistificar. É a mesma coisa a ideia do Deus como Pai. As pessoas têm uma ideia, às vezes, que Deus é aquele senhor barbudo, velho lá, com um chicote na mão, castigador, olhando todo mundo para punir. Deus é amor. Né? Deus é amor. E Ele se doou por nós. Então, precisa tirar essa ideia. Mas quando você conhece, por isso que eu acho importante você estudar as Escrituras. Quando você lê as Escrituras, se complementando, Velho Testamento, Novo Testamento, você vai observar, você vai ver que nós temos um Deus grandioso, um Deus de amor. Tá certo, muito obrigada, adorei a entrevista, uma verdadeira mensagem aí de otimismo, de alegria e de felicidade aí para esse Natal, e parabéns por essa iniciativa de vocês mais uma vez. Eu que agradeço, Ana, e a todos os telespectadores, né, um Feliz Natal, um ano repleto, que seja um ano muito abençoado na vida de todos. Muito obrigado. Obrigada a você. No próximo bloco, a gente vai saber um pouco sobre defesa pessoal, até com algumas dicas de como se comportar nas ruas nessa época do ano. É um instante só e eu já volto, não saia daí.